Deixai-vos, ó juízes, exortar, prestai a Deus serviço com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho ungido do Senhor, para que sua ira não se acenda, e no caminho ainda pereças, quando em breve seu furor se levantar. São todos nele bem-aventurados, todo que nele se refugia. São todos nele bem-aventurados, todo que nele se refugia. Amém. Como é bom, irmãos, cantar as Escrituras. Neste momento nós vamos ouvir a Escritura exposta também. Convido você a 1 Timóteo para a primeira parte do capítulo 2 da Epístola de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, nós vamos, neste momento, ler a palavra do Senhor. Nós vamos ler do verso 1 ao verso número 7. A primeira parte do capítulo 2 de Timóteo. Diz o seguinte: antes de tudo peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Ore em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Oremos. Ó Deus, nós pedimos mais uma vez, Senhor, humildemente, que o Senhor possa nos falar poderosamente, Senhor, através da Tua palavra exposta. Que Teu Espírito possa aplicar esta palavra. Que Teu Espírito possa não só nos fazer compreender, mas submeter. Ó Deus, a Tua lei é a única capaz de nos transformar. Por isso nós rogamos assim, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Nessa carta, irmãos, Paulo tem em vista não somente Timóteo, mas todas as igrejas locais que o jovem pastor ele supervisiona ou supervisionava. A carta de Paulo a Timóteo não só tem o interesse de falar a Timóteo, o pastor da igreja, e também pastor de Éfeso, mas o interesse de Paulo é que as cartas a Timóteo elas percorressem também e fossem lidas nas igrejas que também estavam ali nas proximidades de Éfeso. Nós podemos observar isso no capítulo 3, por exemplo. Abra comigo rapidamente o verso número 15, que diz o seguinte: mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Paulo escreve a carta a Timóteo, e aqui nesta parte ele diz que com a possibilidade do seu atraso, ele não chegar
há tempo na cidade de Éfeso, Paulo diz: você saberá como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. É interessante que o termo proceder, ele literalmente pode significar abalar, virar para lá e para cá, ou de um lado para o outro, mas ele é aplicado nas Escrituras com o sentido de agir, conduzir-se. Em outras palavras, Paulo diz a Timóteo: caso eu demore, Timóteo, instruo a você como você deve conduzir a sua vida e a vida da igreja. E tendo iniciado no capítulo 1, exigindo que Timóteo permanecesse em Éfeso para enfrentar os judaizantes, agora ele vai mudar o foco. Ele começou dizendo: Timóteo, permaneça em Éfeso, não saia de Éfeso, conforme eu falei para você, para que você vá e confronte certos indivíduos que estão com fábulas, genealogias, como nós vimos, judaizantes que estavam no seio da igreja ensinando um outro evangelho, uma outra doutrina, proporcionando um caminho de redenção que estava distante da interpretação correta da lei. Mas é interessante que, como nós acabamos de observar no capítulo 2, Paulo ele começa, depois dessa longa ou curta exortação a Timóteo, agora ele exorta a Timóteo a dar prioridade ao culto público. Interessante isso. Veja que no verso número 1 do capítulo 2, ele diz: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Óbvio que quando Paulo diz, antes de tudo peço, o termo pedir, ele está dentro dessa estrutura de seriedade da carta. E a intenção de Paulo não é dizer a Timóteo: Timóteo, eu vou te dar alguns conselhos, você se submeta se você quiser, eu queria chamar a atenção, o culto, preste atenção no culto. E aí cabe a você decidir o que você vai fazer. Não, porque o termo ele está dentro da estrutura da carta, ele está dentro do que Paulo já vem falando. Então o termo pedir aqui, ele pode ser muito bem traduzido como mais uma admoestação de Paulo, uma ordem. Timóteo, antes de tudo, ordeno que se façam súplicas. E aí Paulo, ele descreve. E é interessante porque, antes de tudo, não se refere a uma prioridade de tempo, mas a uma prioridade de importância. Em outras palavras, Paulo começa esse capítulo dizendo: Timóteo, eu ordeno a você que o culto tem prioridade. Sua prioridade seja o culto. Combata os falsos mestres, mas a sua prioridade é o culto. Por quê? Porque nós sabemos perfeitamente que a própria teologia paulina, ela descreve a igreja como uma comunidade de culto, de adoração e de oração. É muito comum, irmãos, diante dessa parte introdutória, ouvirmos que a evangelização é prioridade da igreja. A igreja foi chamada para a evangelização. Devemos evangelizar, esse é o nosso propósito. Deus nos salvou e nos chamou como igreja com o objetivo de nós evangelizarmos. Parece que a partir daqui não é verdade. John Stott, comentando esse texto, ele chega a dizer: o culto a Deus tem prioridade em relação ao evangelismo, em parte porque o amor a Deus é o primeiro mandamento e o amor ao próximo é o segundo. Percebem o comentário de John Stott? Os 4 primeiros mandamentos tratam de adoração. Depois vem o nosso relacionamento com o próximo. Em parte porque, após ter se cumprido a tarefa de evangelização da igreja, o povo continuará a cultuá-lo eternamente. E em parte porque a evangelização em si mesma é um aspecto do culto. O culto é um evangelismo, é um serviço sacerdotal na qual os convertidos tornam-se uma oferta aceitável a Deus. Irmãos,
John Stott simplesmente ele comenta a perspectiva bíblica a respeito da adoração e da prioridade da nossa adoração. Repare que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua epístola aos Romanos, os 11 primeiros capítulos, quando ele vai aplicar a teologia, no capítulo 12, no verso 1, ele diz assim: agora que vocês tiveram esse conhecimento, transformados pelo vosso entendimento, evangelizem. Saiam a evangelizar nas ruas, adiante de tudo que vocês conheceram. Veja que Paulo não diz isso, ele diz, olha, que vocês possam oferecer a vossa vida em sacrifício vivo. Toda a linguagem de Paulo no capítulo 12 é uma linguagem cultica, só que muda uma coisa. Paulo se apropria dos termos do Antigo Testamento, aplica ali no Novo, mas ele não está falando dos bodes, dos cordeiros que eram sacrificados. Ele diz agora é nossa vida que é oferecida a Deus diariamente, vivida diante de Deus para cultuá-lo. Ou seja, é uma vida de culto e que também se atesta no culto público. Paulo está preocupado com o culto. Interessante, né? Irmãos, devido à importância do culto, é como se Paulo estivesse chamando, vem cá meu filho Timóteo, jovem pastor, olhe, conduza o culto, agora você vai conduzir o culto, não o seu melhor proveito. Eu vou lhe dar algumas orientações. Então, a partir de agora, nós veremos Paulo começar a orientar o jovem pastor, e nós vamos ver no capítulo 2, e vamos ver em alguns outros textos, ele vai começar a dizer que quem deve dirigir o culto, que não é todo mundo que pode dirigir o culto, quem pode orar no culto, que não é todo mundo que pode orar no culto, quem pode ler a palavra publicamente. Paulo vai instruir a respeito disso, e automaticamente quem pode pregar. Ou seja, Paulo vai regular o culto da igreja. É interessante, irmãos, porque vocês se perguntem, raciocinem, porque Paulo coloca o assunto de culto agora com tanta importância. Ele poderia tratar sobre a ordenação dos presbíteros, ele não poderia tratar sobre a ordenação dos diáconos, ele não poderia tratar sobre o relacionamento marido e mulher, porque primeiro ele atacou os judaizantes e agora ele vai para o culto. Se você não percebeu, mas é porque uma igreja influenciada por heresias, o culto também sofre. A primeira coisa que se muda, que se desestrutura da verdade, é o culto. Uma igreja que doutrinariamente está perdida, a primeira coisa que é conhecer a teologia da igreja, visite a igreja e veja o culto. O culto só é transtornado porque o ambiente está impregnado de ensinos errados. Combata os judaizantes. Agora, Timóteo, venha cá. Você vai ter que dar a atenção, a prioridade é o culto. Timóteo não pode fazer diferente porque é uma ordem de Paulo. E aí, irmãos, veja, ao contrário do que muitos fazem, principalmente pastores, ao contrário do que muitas igrejas pensam, o culto público é muito sério. É muito sério. E mais uma vez estamos vendo porque é sério. Paulo vai dedicar um momento, veja, Paulo vai instruir o pastor a tomar cuidado com o culto. Nos dias em que nós estamos vivendo e que os pastores entregam as igrejas a fazerem o que bem entendem, Paulo está dizendo a Timóteo, não faça isso, priorize agora o culto.
por que isso é importante? Porque em dias onde pastores desprezam o culto, faça o que você bem entender, vamos adorar do jeito que você bem entende, do jeito que você bem quer. Em dias em que nós vivemos, onde as igrejas fazem o que bem entendem, não estão preocupadas em montar um culto bíblico para ser aceito diante de Deus, mas estão preocupados no culto para divertir bodes, para atrair pecadores rebeldes com uma mensagem falsa. Paulo começa a apontar dizendo que esse é um caminho que não é bíblico. E um cristão que despreza o culto, nessa perspectiva de Paulo, não é um cristão bíblico. Volto mais uma vez a enfatizar. Paulo se preocupou em orientar Timóteo agora para Timóteo dirigir, orientar o culto da igreja. Irmãos, é desafiador isso, é desafiador. Por que é desafiador? Porque o que nós vemos hoje, nada contra propor o que Paulo propõe aqui, é nadar contra a maré. É você andar contrário à onda de pragmatismo que invadiu as igrejas e tem afogado muita gente numa adoração falsa. Imagine, irmãos, quantas igrejas hoje não estão reunidas, com suas liturgias prontas. Será que tem? Porque algumas já abandonaram até liturgia, não sabem nem o que significa liturgia. Mas imagine quantos cultos hoje, dominicalmente, foram organizados, estão agora sendo celebrados, mas estão contrários à vontade de Deus e aquilo que Deus ordenou, automaticamente estão ofendendo a Deus agora, neste exato momento, clamando pela ira de Deus sobre eles. Paulo diz: Timóteo, começar a regular o culto. Então, você já sabe do que a gente vai tratar a partir de hoje. É sobre o culto. Temas interessantes, talvez você se surpreenda com alguma coisa que será dita. Mas Paulo está dizendo, é isso aí, Timóteo. Você tem que obedecer e dar prioridade a isso. Quando às vezes a gente diz assim, conversando com alguns irmãos, e diz assim, a nossa igreja diz, é prerrogativa pastoral a liturgia, o culto. Aí às vezes a gente ouve isso, né, e pensa assim, isso é só uma questão institucional. Não é. O princípio está aqui. Pastor Timóteo, cuide do culto, é sua prioridade. Agora, dê atenção ao culto. Portanto, irmãos, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor fale aos nossos corações. E aqui é interessante porque no capítulo 2 ele faz alusão a dois aspectos principais que devem caracterizar o culto de uma igreja local. Então, o capítulo de Paulo ele está dividido entre 3 assuntos dentro da estrutura de culto. E é impressionante porque o primeiro, ele considera o alcance que o culto deve ter e enfatiza a necessidade de um enfoque mundial no culto público. Veja, a primeira parte, do verso número 1 a 7,
ele vai considerar que o culto deve ter, ou ele deve ser prestado também, envolvendo o elemento da oração, com uma necessidade de aplicação de um enfoque maior do que o enfoque somente da comunidade local. Aí, quando ele tratar sobre isso, ele vai considerar como o culto e por quem o culto deve ser dirigido, e aborda a questão de qual deve ser o papel das mulheres no culto. Eita, que prepare-se, viu? Porque vai ter, se botarem meu vídeo na internet, vai ter gente que vai morrer do coração. Mas é o que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer: mulheres estão proibidas de pregar. Hoje a gente vai ficar só na primeira parte, no verso 1 ao verso número 7. Vamos ver novamente o verso número 1. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. É interessante que Paulo, quando ele chama a prioridade ao culto, ele menciona 4 tipos de orações. Ele fala de súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Alguns sugerem que as 3 primeiras são quase sinônimas: súplicas, orações e intercessões. E dizem, são muito parecidas e praticamente não há diferenças. Papai Calvino, teólogo reformador, ele chega a dizer que eu não consigo entender plenamente a diferença entre os 3 ou esses 4 tipos de orações que Paulo tem feito menção. Mas é interessante que a maioria dos teólogos, somente os teólogos reformados, eles foram felizes em fazer as observações necessárias e entender que há distinções pequenas, mas há distinções. Você vai ver que há. Por exemplo, as súplicas. O que é uma súplica? As súplicas significam petições em prol de um cumprimento de certas necessidades específicas. Imagine, por exemplo, alguém doente, e ele suplica ao Senhor, orando ao Senhor, porque ele entende que a condição dele, a enfermidade dele, somente o Senhor poderá curá-lo. E aí ele suplica ao Senhor, é uma oração fervorosa, clamando pela assistência divina, e somente Deus poderá assisti-lo. A palavra oração aqui, quando ele diz súplicas e orações, é um termo usado no grego e traz a ideia de algo que é mais amplo. Ou seja, toda forma de oração é uma oração. Mas já intercessões, veja, súplicas, orações e intercessões, é uma súplica, veja, intercessões é uma súplica de interesse de outrem. É como você dizer assim: eu vou orar. Nós teremos um batismo infantil aqui hoje. Então, vamos orar pela criança. Nós vamos interceder por ela. Ou seja, orar não em meu favor, mas orar em favor de. Então, isso se chama intercessões. O último de Paulo é ações de graças. O que são ações de graças? São orações de gratidão, onde nós dedicamos aquela oração ao agradecimento. Mas é interessante que é importante entendermos esses termos, mas é mais importante ainda entendermos que Paulo não escreve dessa forma para tentar com que encontremos argumentos misteriosos dentro da prática de oração. Não, porque o interesse de Paulo é conectar, é como se ele desse todos os elementos que envolvem a oração, súplica, oração, intercessão e ações de graças. É como se ele envolvesse tudo num pacote só para dar o foco no ponto que ele quer.
que ele diz que elas devem ser feitas em favor de todas as pessoas. Que elas sejam feitas em favor de todas as pessoas. Quando nós vamos estudar a Escritura, é óbvio, quando a gente se depara com algumas questões, a gente tem que fazer algumas perguntas ao texto. Então vamos lá. Paulo está falando de culto. Paulo diz que nós devemos orar por todas as pessoas. A pergunta que devemos levantar ao texto é: devemos orar por todos os seres humanos no culto? Então essa é a pergunta. Todas as pessoas no mundo, no momento de culto, devemos reservar um momento para orar por todas as pessoas. Cada uma das pessoas no mundo não faz sentido. Por quê? Porque nós estamos falando de culto público. Não tinha culto no mundo que desse o horário para a gente orar por todo mundo e ainda cultuar o Senhor, né? Nós precisamos então recorrer ao contexto para que a gente possa começar a elucidar o que Paulo está querendo dizer. Se você pegar o verso 2, a parte A, veja que ele continua dizendo: orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Veja, todas as pessoas, orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Quando nós pegamos agora o bloco maior, quando nós pegamos a expressão grega para todas as pessoas, o grego ele traz a ideia de raças. Oremos por todas as raças. Mas Paulo complementa, Paulo diz em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Veja que interessante, que ele diz raças, reis e autoridades. William Hendsen resume, eu gosto de William Hendsen, esse material da cultura cristã, porque ele consegue sintetizar o pensamento dos teólogos. E ele diz que Paulo está insistindo com Timóteo para providenciar que no culto público não se omita nenhum grupo. Em outros termos, a expressão todas as pessoas, na forma em que se usa aqui, significa todos os homens sem distinção de raça, nacionalidade ou posição social, e não todas as pessoas individualmente tomadas uma a uma. Então, traduzindo, o apóstolo ordena a Timóteo que as orações no culto público contemplem, deve ser mais ampla, em favor, inclusive, de todas as pessoas, sem distinção de raça, nacionalidade ou posição. No culto público, devemos orar por todas as pessoas, independente de raça, posição, situação social. A primeira coisa que temos que lidar nessa inicial orientação paulina, e aqui é importante, veja, Paulo orienta que se ore, preste atenção, Paulo orienta que se ore por todas as pessoas, todas as raças, reis e governantes. Implicitamente, a primeira coisa que temos que lidar aqui nessa inicial orientação paulina é que a oração é um elemento de culto. A oração é um elemento de culto. Pois se Timóteo deveria orar no culto público, a oração é um elemento de culto. Orar faz parte do culto público. Agora, irmãos, nós devemos pensar como isso é importante, porque o Philip Graham, também um comentarista excelente, teólogo também impressionante, ele chama a atenção para o fato seguinte: olha, veja, Paulo está orientando Timóteo a orar, e isso mostra que a oração é um elemento de culto. Ou seja, é algo que não pode faltar. Um culto não pode ser culto se não tiver oração.
E aí o Filipe, ele vai comentar dizendo o seguinte: se Paulo estivesse vivo hoje em dia, ele ficaria chocado com a tendência moderna de encurtar as orações ou até mesmo eliminá-la. Paulo ficaria chocado com a tendência moderna de encurtar as orações ou até mesmo eliminá-las. Irmãos, isso faz sentido. Isso faz sentido. Por quê? É interessante que quando nós pensamos no culto, geralmente nós pensamos num momento em que tem que ter o enquadramento temporal. Ele tem que começar tal hora e ele tem que terminar tal hora. E é interessante entender, irmãos, porque talvez seja essa uma das preocupações que estão levando orações curtas, a se promover orações curtas no culto. Talvez o término do culto, a preocupação com o horário, a hora que vai chegar em casa, ou as coisas que irão fazer após culto. E aí veja, são coisas que são pensadas e acabam abafando a oração pública no culto. Paulo diz, orem por todas as pessoas. E a tendência hoje é que a oração, ela seja reduzida. Claro, irmãos, não sou defensor de que devemos ser imprudentes e estabelecer um culto que não tem horário de terminar. Não é essa a questão. Nós estamos falando disso. Mas a grande questão é que não se percebe que certas preocupações, elas afetam esse aspecto da oração. Certas questões, elas acabam minando a oração. Porque a oração é muito mais do que ficar soltando palavras conectadas ou não. Veja, a oração, você tem que entender que nas Escrituras, a oração é um derramar da alma diante de Deus. A oração é colocar-se diante de Deus e derramar-se diante de Deus. E quando nós ficamos muito preocupados com essa questão de tempo, nós anulamos essa ideia de espontaneidade e começamos a mecanizar o diálogo com Deus. Talvez, irmãos, o que nós não percebemos, o que nós não observamos e não cuidamos, é que talvez a intenção de incorporar no culto orações tão curtas, é porque a nossa tentativa é incorporar no culto as orações como aquelas que alguns fazem em casa para cumprir um ritual, muitas vezes velozes, desrespeitosas, sem um mínimo de reflexão. São aquelas orações que não há o derramar do coração, é hábito. Antes de orar, antes de comer, temos que orar. Não se reflete que na oração você está indo a Deus, se aproximando do Senhor, falando com Ele. E você tem que entender que isso não pode ser feito de todo o jeito. Mas muitas vezes essas orações podres, vazias, secas, sem vida, mortas, cadavéricas, elas muitas vezes são desejadas para que sejam incorporadas no culto. Porque Paulo poderia se preocupar logo com a pregação da palavra.
Mas ele fala de uma coisa importante: a oração. E aí, irmãos, vocês não entendem, muitas vezes não percebem a malícia de Satanás. Um dos grandes interesses de Satanás é que as orações fiquem mais curtas, mais curtas, mais curtas, até que sejam eliminadas. Quantos lares já não oram mais? Quantos? Orações curtas, 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 já foram eliminadas. Aí quando chega no culto, ele quer orações curtas, mais curtas, mais curtas. E com isso, Satanás vai eliminando a oração do meio do povo de Deus. E estou dizendo isso porque é óbvio que isso vai reverberar no culto público, porque assim como nós fazemos em casa, nós fazemos no culto público. É a mesma coisa de um filho rebelde gritando na igreja que o pai não disciplina, que o pai não cuida. Na maioria das vezes é assim, porque não há culto doméstico em casa, não há educação dos filhos. Aí, lógico, a criança chega no culto, ela vai bagunçar, porque ela não sabe o que é um culto, ela não sabe que aqui é um lugar santo, o pai não instrui, a mãe não instrui. Aí acaba produzindo no culto. As pessoas não oram mais em casa, elas também não querem orar no culto. Se tiver oração, que seja curta, porque eu tenho brumas para fazer o pedido. Porque eu tenho que organizar as coisas, porque eu vou trabalhar amanhã. Hoje não, hoje o culto pode até meia-noite, né? Amanhã é feriado aqui na cidade. Então, beleza demais, que maravilha. Veja, irmãos, se abandonou no lar, isso vai sendo levado para o culto público. E aí, veja, irmãos, é tão rápido, é tudo tão rápido, que parece que permanecer na presença de Deus ofende. É tudo tão rápido. Não, veja, o culto, irmãos, veja, o culto é um diálogo entre Deus e o seu povo. O culto é ordenado por Deus, ele dialoga, Deus dialoga com o seu povo e o povo dialoga com o Senhor. Veja, é tudo com reflexão. Eu tenho que entender o que eu estou fazendo, eu tenho que meditar no que eu estou fazendo, eu tenho que pensar na minha oração, eu tenho que me preocupar como é que eu vou me aproximar de Deus. Mas não, o culto tem que ser rápido, porque eu tenho que chegar em casa o mais cedo possível, e se possível encurte as orações. E aí não se vem para o culto, não se medita mais na glória do Deus infinito, que nós estamos nos aproximando no culto. Não enchemos mais o nosso coração de pensamentos e meditações a respeito de Deus que estamos adorando, porque é tudo muito mecânico, como gostam de dizer, e é tudo muito engessado. Não há mais sensibilidade no culto público. Não há mais sensibilidade no coração, diante do que se faz e do que se ouve. Você não consegue mais refletir profundamente no que acontece. Por isso que, quanto mais sermão curto, melhor. Quanto mais orações curtas, melhor. Não, só não pode ser curto uma coisa: louvor. Porque o louvor desperta a carnalidade na igreja.
É hora de dançar, é hora de pular, de bater palma, de vibrar. Enfim, irmãos, falta gozo, porque a alma em oração, ela se aproxima de Deus. Mas essa ausência de reflexão no que estamos fazendo afeta as nossas orações. Cuidado, meu irmão, porque talvez sua dificuldade em orar no culto denuncie que você já abandonou o caminho da oração faz tempo. Talvez essa ojeriza pela oração, essa preocupação, denuncie que você já abandonou o caminho da oração faz tempo. Você não ora mais e por isso que você quer que as orações no culto sejam tão curtas, sem reflexão. E quantas igrejas, meus irmãos, quantos pastores não sucumbiram porque desprezaram o caminho da oração. A oração ela é tão importante, ela é tão vital, é um meio de graça e faz parte do culto. Se não tivesse a sua importância, o Senhor não colocaria a oração como elemento de culto. Mas por que as pessoas têm disposição, são tão indispostas para orar? E aqui vem um princípio importante. Se você não estiver sofrendo alguma aflição, ou se não está doente, acamada, aí não precisa orar não, estou bem, está tudo certinho. Mas quando a tormenta chega, aí então eu tenho motivos para orar. Vou no culto, pedir a Deus que eu estou doente, eu preciso ser curado, eu preciso que Deus me assista. Mas veja, Paulo quando coloca o culto como elemento, ou a oração como elemento de culto, Paulo está dizendo uma coisa importante aqui. A oração não é somente de uso particular, porque atende os nossos interesses. O Espírito Santo está ordenando Timóteo através de Paulo, que nós devemos orar por todas as pessoas, inclusive os governantes. Veja, não é uma coisa que é feita para somente meu benefício, mas eu oro também por outros. Não é algo que eu faço somente por mim mesmo, mas eu dirijo as minhas orações em favor de outros. E o que Paulo está dizendo é: orem por todas as pessoas, principalmente presidentes, reis, rainhas, autoridades em geral. Irmãos, interessante porque nós somos rápidos em criticá-los, não é? Nós estamos prontos para argumentos críticos com relação aos governantes do nosso país. Mas quão longe estamos de orar por eles? Aí alguém poderia dizer, orar pelo corrupto Lula? Orar pelos corruptos? É interessante porque quando Paulo escreve a Epístola a Timóteo, na sua época, reis, governantes eram inimigos do cristianismo. Nero estava presente, perseguindo os cristãos. Paulo, quando escreve, nós temos um problema político desenvolvido de perseguição contra os cristãos, que perseguiam os cristãos. Mas Paulo diz, no culto, ore por eles. É interessante, não é, irmãos? Porque, veja, mesmo quando nós sofremos nas mãos dos iníquos, dos pervertidos, dos ladrões, como é o governo do nosso país, dos corruptos, Paulo diz, orem por eles. Não somente no privado.
mas orem por eles publicamente. Aí você vai lendo o texto, você vai ficando com uma dúvida. Tanta coisa para orar, tanta gente para a gente orar. Por que logo corrupto? Por que logo governo? Por que logo poder político? Por quê? Porque Paulo se preocupa no culto. Veja, vou tentar explicar bem direitinho para a gente entender a linha de argumentação de Paulo. Porque ore com súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todas as pessoas, reis, governantes e autoridades. Por quê? Por que no culto público orar pelos governos? Paulo vai explicar, veja, no verso número 2, a parte B. Ore em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Irmãos, os adjetivos usados aqui por Paulo, manso e tranquilo, referem-se a uma vida livre de inquietações externas e internas. Veja, os adjetivos aqui, eles propõem a ideia de orar, uma vida mansa, como ele diz aqui, tranquila, traz a ideia de viver uma vida sem inquietações internas ou externas. O que Paulo está querendo levar? Qual é o pensamento? Na verdade, irmãos, o benefício principal que um bom governo proporciona é a paz. Por quê? Observe. Porque a paz, ela promove o sentido de você estar livre tanto de guerras externas, como de conflitos civis internos. William Hendrickson faz um comentário interessante. Ele diz: Paulo certamente não pretende estimular uma vida fácil. Ou seja, Paulo não está dizendo, orem para que vocês não sofram perseguições. Paulo está dizendo, não, orem por uma vida tranquila, por uma vida mansa. Então, o propósito de Paulo nunca é egoísta. Aí ele continua, ao contrário, a ideia é a seguinte: a isenção de perturbações, tais como guerras e perseguições, facilitará a disseminação do Evangelho da salvação em Cristo para a glória de Deus. Agora vamos traduzir. Orar pelos governantes não é estimulado pelos nossos próprios interesses, mas pelos interesses do reino. Viver uma vida mansa e tranquila não é a minha vida mansa, não é a minha vida tranquila, mas Paulo está apontando orar pelos governantes pelo interesse do reino de Deus. John Stott, ele endossa isso e ele diz que, tendo-se em conta que somente numa sociedade em que impere a ordem é que a igreja terá liberdade para desincumbir-se sem qualquer impedimento das responsabilidades que lhe foram dadas por Deus. Ou seja, somente num país ordeiro, de vida mansa, tranquila, sem guerras e sem conflitos, é que a igreja pode viver e cumprir o seu papel com tranquilidade. E aí vamos entender por que Paulo, então, ele coloca com toda piedade e respeito. Orar por eles para viver uma vida mansa, tranquila, sem problemas internos ou externos. Aí Paulo diz, para que vivamos com toda piedade, veja, não só tranquilo e manso, mas com toda piedade e respeito. Por que isso? Nós estamos estudando aqui nas terças-feiras o tema da piedade, e piedade ela tem relação com a vida religiosa, com a vida vivida conforme a lei de Deus. Respeito aqui tem a ver com diligência moral. Em outras palavras, Paulo está dizendo, orem pelos governantes,
para que tenhamos a liberdade de cultuar e viver uma vida santa. Porque qual é a ideia de Paulo? Vocês vão ver no decorrer do texto. É que o culto e a vida santa é uma pregação do Evangelho, ou é a pregação do Evangelho. Veja que John Stott continua e comenta o seguinte: temos aqui um importante ensino apostólico sobre a igreja e o Estado e sobre o relacionamento adequado entre eles. Mesmo quando o Estado não é cristão, é dever do Estado manter a paz, proteger os cidadãos de todo tipo de distúrbios, preservar a lei e a ordem e punir o mal e promover o bem, de forma que numa sociedade estável, a igreja tenha liberdade para cultuar a Deus e obedecer a Deus, as suas leis e divulgar o Evangelho. Veja, irmãos, quão boa é a harmonia entre o Estado e a igreja na perspectiva de Paulo, porque dá para viver uma vida sem ameaças, dá para cultuar e viver uma vida piedosa. Veja a harmonia do Estado e da igreja, como promove o bem da igreja. A proteção do Estado promove o bem. Em outros termos, irmãos, o que Paulo está pedindo é: vamos orar pela liberdade religiosa, para que o Evangelho possa ser pregado. E aí nós vamos entender o que ele está querendo pontuar com essa questão dessa liberdade. De por que a ênfase na liberdade? Por que essa ênfase? Primeiro, são valores do próprio Evangelho, óbvio, a liberdade do culto, da religião. E aqui, irmãos, permitam-me um parênteses. Aqui, mais uma vez, se revela a enorme contradição. Sabe qual é a contradição? É os pseudos crentes votando num poder estatal que protege bandido, que valoriza bandido como vítima de uma sociedade e persegue o cristianismo. Imagina um eleitor de Lula, crente. A hipocrisia: Senhor, me proteja do mundo mau. Me proteja, Senhor, dos bandidos. Eu votei no presidente, Senhor, que defende bandido, que defende a criminalidade, mas me proteja, Senhor, dos filhos do presidente que eu votei. Outra hipocrisia do eleitor de Lula: vamos orar pela liberdade, Senhor, abençoe para que o teu evangelho seja pregado. Eu votei, Senhor, em alguém que é contra a fé cristã, mas eu te peço, Senhor, abençoe para termos liberdade religiosa. Hipócrita! Tu és um hipócrita, cara, se tu votasse em Lula. Agora, deixa eu lembrar de uma coisa, sem falar no período de pandemia. Lembra? Eu não esqueço não. Muitos se aliaram ao Estado combatendo o culto público. Não fechais igrejas. O prefeito está certo. Temos que proteger as vidas. Vamos fechar as igrejas. Para que ter culto? Não seja imprudente, pastor. A pandemia e as eleições do último ano revelaram a quantidade de bodes que tem dentro da igreja. Revelaram a quantidade de bodes dentro da igreja. O que Paulo está dizendo é outro, que o Estado ele fica no lugar dele para proteger a igreja e dar a liberdade à igreja. Mas por que essa ênfase de Paulo? O que tem a ver culto público, orar por governantes, política, liberdade religiosa? Não parece que ele está puxando, tirando do foco do culto e levando para outro caminho? É aí onde é o segredo da análise contextual, para saber por que esse argumento de Paulo foi agora bater na questão política
falando de liberdade religiosa, de culto, de viver uma vida santa, orar por eles para que a gente possa cultuar e viver o Evangelho. Por que isso? Veja, irmãos, Paulo não disse que o relacionamento harmonioso entre o Estado e a igreja promoveria cruzadas evangelísticas, movimentos evangelísticos de toda a espécie, e entenda o evangelístico com 2 aspas. Ele não disse que vamos orar pelos governantes porque para que a gente possa entregar panfletos. Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Não vamos orar pelos governantes porque a gente precisa promover uma noite ecumenicamente gospel, para botar um forró, pé de serra, para botar a crintaiada para dançar e comer comida típica. Ele não disse isso. Porque para o Evangelho isso não é evangelismo. Isso é uns crentes com saudade do mundo, de dançar um forró no São João. Aí eles fazem adaptações culturais ao Evangelho, aí eles soltam a franga. Como o Carnaval Sem Cristo, por exemplo. Ele não tem coragem de ir para o galo da madrugada, ele não tem coragem de ir para o homem, inclusive é hoje, quem quiser ir, não tem coragem de ir para o homem da meia-noite. Aí ele cria um carnaval gospel para ele soltar a franga. Paulo não está dizendo isso. Vamos orar para que a gente possa fazer uma noite gospel, uma cruzada evangelística, trazer uma carreta para curar os outros, para a gente fazer uma festa da colheita, para a gente dançar o nosso forrozinho, comer um milho, vestir de matuto, pintar a cara com bigode, vinda de carvão. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo isso. O que Paulo está dizendo, irmãos, o que ele tem em mente é uma pregação do Evangelho que se revela no culto público e na vida piedosa em meio à sociedade. Como podemos provar isso? Veja o verso 3 e o verso 4. Veja, vou começar do 2. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Paulo está dizendo, por que deve ser assim? Porque essa oração é excelente, agradável a Deus, no sentido de que essa é a vontade de Deus. Orar pelos governantes é a vontade de Deus. Contudo, a grande questão é que essa oração ela está visando, por que eu devo orar por ele, por eles? Para que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A grande questão, irmãos, é que essa oração visa a extensão do Evangelho. E seu desejo é que todos, ou seja, todas as pessoas, de todas as raças, sejam reis, governantes, seja lá o que for, todos cheguem ao pleno conhecimento do Evangelho. Porque pergunta assim, irmão, o texto. Observem. Alguém poderia dizer, orar basta? Orar basta para que o Senhor salve? Será que Paulo está dizendo só ore? Só orar eles serão convertidos? Veja, nós devemos orar, pois somente o coração muda, ou o Senhor muda o coração do homem. Mas observe que dentro da estrutura do texto, a oração não é uma questão solitária. Ela é uma ação conjunta. Ore para que viva uma vida tranquila, mansa, com toda piedade, cultuando a Deus, vivendo uma vida santa, para que os governantes, todas as pessoas, venham ao pleno conhecimento do Evangelho. Veja, irmãos, não é somente orar por eles, mas orar para que ouçam o Evangelho em razão da liberdade religiosa. Eles precisam ouvir o Evangelho. Então, por que devemos orar para que
esse conflito que existe em nosso dia não exista. Porque se não existir, Ele permitirá que a igreja cultue, Ele permitirá que você viva uma vida santa. Automaticamente eles ouvirão o Evangelho. Se eles se erguem contra a igreja, contra os crentes, eles silenciam a voz do Evangelho. Meus irmãos, que interessante, porque o culto também revela o seu aspecto evangelístico. O culto também se revela no seu aspecto evangelístico. Veja, as pessoas hoje desprezam o culto. Por exemplo, por que você não veio hoje de manhã? Qual foi o motivo sério que você não veio? Você parece ver que Paulo não despreza o culto. A segunda coisa é, por que o culto tem uma perspectiva bíblica ou evangelística? Sabe por quê? Porque o pressuposto de Paulo é que culto tem pregação. Que culto tem a pregação do Evangelho? Que culto é o lugar que Deus fala? Que culto é o lugar que Deus expressa a sua vontade? É um momento em que Deus não somente fala com o povo, Deus não está falando somente com o povo, com vocês, quando nos reunimos aqui. Deus está falando com o mundo, com todos os homens. É o anúncio do reino. Agora imagine uma igreja fechada, uma igreja perseguida. Imagine os pastores fiéis sendo tirados do púlpito. Imagine a desgraça que é isso para o mundo. Imagine que uma igreja fechada é a desgraça da humanidade. Uma igreja evangélica séria, bíblica, é claro, porque tem igreja por aí que já deveria ser fechada há muito tempo. Que Paulo está pensando em igreja, não são esses guetos com homens que se ordenaram pastores, e estão a ludibriar e enganar o povo. Nós estamos falando de igreja séria, que anda na verdade, que ama a verdade, que tem um ministro de Cristo como Timóteo. Uma igreja dessa, quando abre as portas, o reino de Deus é proclamado, não é uma voz somente ao povo, é uma voz para o mundo. Então diz Paulo, orem para que vocês possam viver em paz, cultuando, exercitando a piedade, para que o Evangelho seja pregado, a verdade seja proclamada, e muitos cheguem ao conhecimento da vontade de Deus. E aí veja, irmãos, Lucas, quando escreve o Atos, ele diz que as pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles começavam a viver o Evangelho, e diz que o Senhor ia acrescentando os seus à igreja. Não é interessante isso? Israel não teve cruzada evangelística, não. O povo começou a seguir o ensinamento apostólico, começou a se reunir publicamente, viver o cristianismo. As pessoas começaram a chegar na igreja por causa de um estilo de vida santa. Veja, não é só o culto, é a vida. Quantos ímpios não desprezam o Evangelho da forma como você vive? Quantos ímpios não desprezam o Evangelho por causa da forma que você vive? A forma ímpia. Estávamos conversando com... se ele assistir, dificuldade no carro. E ele, comentando a pregação, eu disse a ele, Evangelho é isso aí, cara. Você quer ser recebido como membro? Sim. O outro atrás disse, quer também?
Quero. Pois se a gente receber e vocês começarem a viver uma vida vagabunda, a gente vai tirar vocês da igreja. Pensem 2 vezes. Porque o que nós estamos vendo por aí, vocês sabem muito bem disso. Isso eu dizendo a eles. Isso no carro, já vinha pregando já. Vocês sabem muito bem. O que tem de gente por aí dizendo que é evangélico, que é cristão, e é uma vida bagunçada, sujando o nome de Deus, não queiram ser mais um nessa multidão. Porque se for, do mesmo jeito que foram recebidos, serão excluídos. Entenderam? Sim, senhor. Ainda brinquei com outro, disse, não quer ir para o Rio de Janeiro, não? Eu acho que é melhor, né? Porque assumir essa... Veja, a perspectiva de Paulo é que não é só o culto, é uma vida santa. Eu não só prego o evangelho verbalizando, não, eu prego o evangelho vivendo. E aí quando você olha para o cristianismo de hoje em dia, para os evangélicos, é todo mundo igual, não tem diferença nenhuma. Como é que o evangelho vai impactar uma sociedade onde os ímpios, os crentes são iguais aos ímpios? Não é só o culto, é a vida. Oremos para cultuarmos e vivermos o evangelho, para que as pessoas venham ao conhecimento da verdade. Tanto o culto como a sua vida devem conduzir as pessoas a Cristo. Tanto o culto público como sua vida devem conduzir as pessoas a Cristo. Mas por que essa estrutura? Oração pelas pessoas governantes, para termos uma vida mansa, tranquila, um culto, para podermos cultuar, para vivermos uma vida santa, um relacionamento harmonioso entre Estado e igreja, para que a pregação do Evangelho alcance essas pessoas. Por que isso? Finalizamos versos 5 a 7, veja. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Por que tem que ser assim? Por que no culto nós temos que orar com esse propósito? Há um só Deus. Paulo diz, não há outro, não pode haver outro, porque esse é o único Deus que pode proporcionar a salvação dos homens. E se rejeitado, ele é o único que pode condenar. Nenhuma autoridade pode estabelecer outro caminho fora de Deus. Por isso, o culto, a pregação do Evangelho é necessário, pois todos os homens precisam conhecer a verdade para que sejam salvos pelo Deus da verdade. Não tem outra forma, só há um único Deus. Paulo também diz, só há um mediador. Só há um mediador. Veja, irmãos, se o Estado proíbe o culto, proíbe uma vida piedosa, uma vida santa, ele tira tudo isso aqui, todas essas bênçãos que Paulo fala da vida deles. Há um só Deus, por quê? Porque eles destruindo o culto bíblico, a pregação da palavra, eles irão adorar outros deuses. Há um só mediador, e esse mediador se deu a si mesmo por preço de redenção. A morte de Cristo é a redenção. O homem merecia morrer, nós merecíamos morrer, mas Cristo morreu, Ele deu a si mesmo voluntariamente, é uma redenção para todos, para executar uma salvação. Ele se colocou na posição de mediador entre Deus e os homens. Por que é importante? Porque o mediador significa que há uma controvérsia. O pecado tinha provocado uma discórdia entre o homem e Deus,
E Jesus Cristo, como o Deus encarnado, trouxe paz, unindo os homens a Deus. E Paulo diz, esse é o testemunho que deveria servir a seu tempo. Ou seja, ele é o cumprimento das profecias no Antigo Testamento. Era sobre ele que o Antigo Testamento falava. Ele cumpriu o Antigo Testamento. Ele é a promessa de Deus, em outras palavras. Aí Paulo diz, entenda, Timóteo, eu fui ordenado por Deus para pregar essa mensagem. Eu fui chamado para pregar aos gentios essa mensagem. Paulo foi ordenado para pregar, anunciar essa mensagem. Irmãos, observem. É bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que oremos pelos reis e por todos os homens, e também que levemos vidas quietas e sossegadas. Essa é uma razão muito boa para fazermos tanto um quanto o outro. E também, irmãos, porque Deus deu um caminho de salvação aos homens. Então, a falha não é que Deus não possa salvar, mas é a falta de vontade dos próprios homens para serem salvos à maneira de Deus. O próprio Senhor Jesus chegou a declarar em João 5, vocês não querem vir a mim para terem vida eterna. Jesus chegou a dizer, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos e tu não quiseste? O problema não é de Deus, o problema é os homens que estão entregues aos seus pecados. Terceiro, esses que são salvos devem chegar ao conhecimento da verdade, porque esse é o caminho delineado por Deus para salvar os pecadores, e sem conhecimento da verdade, ninguém pode ser bom nem ser salvo. Agora, irmãos, veja, por que Paulo fala um só Deus e um só mediador? Às vezes a gente fala isso e não consegue perceber. Cristo é um mediador no sentido do Novo Testamento, que ele deu-se a si mesmo em preço de redenção. Por que isso é importante? Preste atenção. A pretensão da igreja romana de que há somente um mediador de penitência, mas muitos de intercessão caem por terra aqui. Eles dizem assim, os romanos, os papistas dizem, nós temos um mediador, mas nós temos muitos intercessores. Aqui cai por terra. Por quê? Porque, de acordo com Paulo, quando Cristo deu-se a si mesmo como preço de redenção, essa era uma parte essencial para o seu ofício de mediador. Ou seja, Cristo não poderia ser mediador, ser intercessor, se ele não fosse mediador. Para que ele assumisse esse papel de intercessão, ele teve que morrer e cumprir a lei. Ele tem as prerrogativas para assumir tal posto. Nenhum santo romano pode fazer isso, porque eles não pagaram o preço da cruz. Por isso que Paulo diz, há só um mediador. Governantes que silenciam a igreja, eles terão os seus mediadores. Terão os seus mediadores. Paulo foi ordenado ministro para anunciar essa mensagem aos gentios. Paulo diz, essa é a mensagem, Timóteo, que você deve pregar. Portanto, diz Paulo, Timóteo, o culto público, ele tem um elemento importante, a oração. Agora orem no culto público pelos governantes, para que tenhamos a liberdade de cultuar a Deus, sinônimo de pregar o Evangelho, viver uma vida santa, sinônimo de pregar o Evangelho, e com isso todos possam ouvir o Evangelho
e serem salvos todos no sentido de raças, línguas, nações, reis, governantes, pois essa é a vontade de Deus, e assim deve ser, Timóteo, porque o Senhor chamou para pregar isso aos gentios, para anunciar que há um só Deus e um só mediador. Devemos orar para que isso aconteça, porque se o Estado se voltar contra a igreja, destruídas serão as oportunidades, ou destruídas serão as oportunidades dessas pessoas chegarem ao conhecimento da verdade. Então, Timóteo, ore pelos governantes no culto. Não é um pedido, é uma ordem. Você tem orado pelos governantes? Como falei, é cada um mais docinho de coco do que outro. É verdade. Mas ele só pode mudar se o evangelho tocar no coração deles. Nós temos que orar para que isso aconteça, para que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para que eles abandonem o caminho da opressão à igreja, e que nós tenhamos a liberdade de pregar o evangelho até que eles ouçam e sejam tocados pelo Senhor. Oremos. Deus, diante do que ouvimos, Senhor, nos resta pedir ao Pai perdão pela nossa negligência, porque quantas vezes, Senhor, não temos orado por aqueles que nos governam. E isso, Senhor, tem sido hoje, tem servido de exortação. E que o Senhor nos ajude, ó Deus. E também nos ajude a entendermos a maravilha do culto, este momento de adoração tão sublime, Senhor. Possamos valorizar mais este momento. Que o Senhor nos ajude a entender a importância e o valor, e que o Senhor nos enriqueça, ó Deus, dominicalmente, quando estivermos reunidos para cultuar. E nos direciona no caminho de oração, Senhor. Dobra os nossos joelhos para buscarmos a Tua face. Em nome de Cristo, Senhor. Amém. Com o sacramento, neste momento de louvor, nós somos convidados, em resposta à palavra do Senhor, devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas. Cantemos ao Senhor. Continuamos a salmodiar ao nosso Deus, agora com o Salmo 42. Como a corça suspira no rio beber, a minha alma suspira por ti, ó meu Deus, o Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus, quando perante Ele estarei. Dia e noite meu choro tem sido meu pão, pois a mim dizem sempre: teu Deus, onde estás? Destas coisas me lembrem, minha
alma em mim se derrama de como eu passava com o povo, conduzindo a casa de Deus. Entre gritos alegres o povo a louvar caminhava em festa com a multidão. Porque estás abatido, minha alma, porque dentro em mim perturbada estás. Pois ainda o meu Deus, meu auxílio, louvor, hei de dar, ó minha alma, espera em Deus. Sinto dentro de minha batido meu ser, e no monte Hermon de te lembro, nas terras do Jordão, no outeiro em Mizar. Um abismo está, outro abismo a chamar, ao fragor das tuas águas em queda correr. Tuas ondas e vagas passaram, Senhor, todas elas cobriram meu ser. Mas de dia o Senhor concedeu-me mercê, e de noite comigo está seu louvor. Uma prece ao Senhor na minha vida orarei. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste e me tens esquecido, ó Senhor. Porque hei de andar em lamento e opressão, sob a mão de inimigos, e os ossos ao pó. Adversários me insultam, repetem sem fim, dizem: Deus, o teu Deus, onde está? Porque estás, ó minha alma, batida em mim, perturbada, porque dentro em meu coração ainda hei de louvores a Deus dirigir, esperança em Deus, ó minha alma mantém, pois meu auxílio e meu Deus é o Senhor. Amém. Nós vamos agora passar para o penúltimo momento de culto, onde nós vamos para o batismo infantil. Nós devemos, antes de tudo, lembrar que o batismo infantil, ele é instituído pelo Senhor nos evangelhos através dos seus ensinos, através dos ensinos apostólicos. E o batismo infantil, ele é a resposta, ou ele é um elemento que ele trata da nova dispensação, que tem a ver com os filhos
os filhos que são dedicados ao Senhor com base na fé dos pais. Automaticamente, essas crianças, quando elas são batizadas, elas não são admitidas no rol de membros da igreja como membros comungantes, mas simbolicamente elas estão sendo admitidas na igreja visível e entram com Deus em uma aliança, porque Deus promete ser o Deus dos pais e o Deus dos filhos. E quando nós batizamos, confiamos que os nossos filhos, eles serão filhos da aliança, crescerão em graça e em conhecimento da palavra de Deus. Então, neste momento, como ministro do Evangelho, eu convido nosso irmão Francimar e nossa irmã Joaline para este momento em que nós teremos aqui para o batismo de Heitor. Como de costume, nós vamos fazer algumas perguntas. Lembrando que isso não é embora por muitos tenha se tornado um hábito, mas lembrem-se antes de tudo que vocês estão diante do ministro do Evangelho e antes de tudo vocês estão diante do Senhor e da noiva dele. Então, se vocês não cumprirem o que vocês jurarem aqui, isso é um falso testemunho, é quebra da lei do Senhor. Então, vocês meditem nas perguntas e respondam as perguntas com toda a sinceridade do coração. Que falso juramento também é quebra da lei de Deus. Perguntas. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Vocês creem nisso? Sim. Creem no Espírito Santo, que é só uma igreja universal, uma comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição do corpo e a vida eterna? Sim? Sim. Agora prometem que se o Senhor Deus conservar a vida do filho de vocês até a idade da razão, vão instruí-lo na... Eu vou usar no plural, tá? Já está fazendo a promessa para o próximo. Vão instruí-los na crença seguida pelo povo de Deus como ensinada nas Escrituras? Entendeu o que foi que eu disse? Do plural? Entendeu, né? A igreja está ansiosa por Aquiles. Heitor, né? Por Aquiles. Vocês prometem? Prometemos. Agora vamos lá. Prometem ensiná-lo a ler ou para que venha a ler por si mesmo a Santa Escritura, orar por ele, com ele, servir vocês mesmos de bons exemplos de piedade e de religião, e se esforçar por todos os meios designados por Deus para criá-lo na disciplina e na correção do Senhor? Prometem? Prometemos. Prometem ler a Bíblia com ele, trazê-lo à igreja com assiduidade, ensiná-lo desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino. Voltamos a explicar o que falamos nos outros batismos. Não é somente trazer, é instruí-lo com relação a esse momento, para que ele respeite o culto divino.
ensiná-lo que ele está diante de Deus, né? Ele deve inculcar isso na cabeça, que ele está diante de Deus. Então, não só a respeitar o culto divino, mas a também participar dele. Vocês prometem? Prometemos. Bom, irmãos, eu rogo ao Senhor que Deus abençoe a vida de vocês, para que Deus possa auxiliá-los no cumprimento dessas tarefas. Como nós falamos que vocês fizeram um juramento diante de Deus e o Senhor cobrará de vocês. Eu sempre converso lá em casa, né? Eu não tive a oportunidade que muitos pais estão tendo aqui, de conhecer o que nós conhecemos e educar o meu filho, como outros pais não tiveram. Essa igreja tem uma responsabilidade muito grande, vocês pais, que vocês estão tendo a oportunidade de criar os filhos de vocês no Evangelho, ensinando a igreja aos filhos coisas que eu não tive a oportunidade de ensinar o meu, porque eu não tinha o conhecimento. Então, ora ao Senhor para que Deus ajude vocês, porque a minha ignorância o Senhor vai considerar, mas no caso dos pais desta igreja não são mais ignorantes, né? Então que o Espírito Santo ajude vocês a cumprir os votos que vocês fizeram. Vamos orar. Bendizemos, Senhor, o Teu nome, bendizemos, ó Deus, pela promessa que nos fazes de seres o nosso Deus e o Deus de nossos filhos, e agora te pedimos que confirmes a Tua promessa em referência a esta criança, Senhor, que aqui nós iremos batizá-la. Nós a dedicamos e oferecemos a Ti, pedindo que o Senhor receba debaixo da Tua proteção e seja o seu Deus e o seu Salvador. Regenere-a e santifique-a pelo Teu Espírito Santo, e faze que quando ela chegar, ó Deus, ao uso da razão, Te reconheça e Te adore como único Senhor e verdadeiro Deus e Salvador, e Te glorifique por todos os dias de sua vida. Coloque, ó Deus, na comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que tenha parte em todos os benefícios de sua morte, ressurreição e intercessão como membro de seu corpo. Dá a Tua bênção, Senhor, para acompanhar o sacramento do batismo que vai ser ministrado em Teu nome, por amor de Cristo, nosso Redentor. Amém. Heitor, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, abençoe esta vida, ó Deus, e a vida desta família. Que a Tua graça esteja sobre Heitor, que ele possa crescer temendo o Teu nome, Te amando, Senhor, verdadeiramente. Que ele possa ser uma bênção nesta igreja. Que, se for da Tua vontade, dá-me a oportunidade não só de celebrar o casamento dele, mas de tantas outras crianças que o Senhor trouxe como filhos da aliança. E obrigado, ó Deus, mais uma vez te peço sempre, abre os ventres, Senhor. Enche essa igreja de flechas. Enche, para que tantos outros batismos possam ocorrer em nosso meio. Faça a Tua igreja crescer, Senhor, abençoando o Teu povo com filhos, para a glória do Teu nome, ó Deus. Muito obrigado, em nome de Cristo. Amém.
Encerrando o culto, irmãos, vamos para a leitura das duas perguntas do catecismo. Nós vamos, neste momento, pergunta de número 100, nosso catecismo. Pergunta de número 100. Que pontos devemos considerar nos 10 mandamentos?